Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UOL TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp com as perguntas aos nossos entrevistados. O número é o 973350038. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Quinta-feira chegou, você conhece o nosso espaço aqui hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos então apresentar os nossos entrevistados de hoje, que vão compor a nossa bancada para análise e debate dos nossos temas. Eu apresento também o Fábio Arcuri, farmacêutico, ele é presidente do Conselho de Administração da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, boa tarde, Mauro. Mais uma vez agradeço o convite, é um prazer grande compartilhar a mesa, ou não é mesa, mas enfim, compartilhar o tempo, né, com os colegas Roberto, Laura, Marta. Espero que a gente possa, entre nós, aprendermos muito, e aos ouvintes, que também possam, a plateia como um todo, que possa também ter uma hora de bastante qualidade. Obrigado. Vamos lá. Obrigado, Fábio. Vamos lá, 12h04, nosso primeiro tema de hoje. A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira, a proposta que regulamenta a prática do lobby junto a agentes públicos, determinando práticas de transparência e regulando o pagamento de hospitalidades. O texto define o lobby como representação de interesse a ser exercido por pessoa natural ou pessoa jurídica por meio de interação presencial ou telepresencial com agente público, dentro ou fora do local de trabalho, com ou sem agendamento prévio. O autor da proposta, o deputado Carlos Zaratini, afirmou que o objetivo é dar transparência às relações entre os setores privado e público. Fábio Arcuri, qual é o impacto da aprovação desse projeto que regulamenta o lobby na forma como ele foi aprovado, na Câmara dos Deputados, pelo menos, porque a matéria segue para o Senado Federal? Enfim, qual é o impacto no seu setor, na saúde? Então, eu acho o seguinte, é muito importante que o setor da saúde é um setor muito complexo, com diferentes subsetores, né? E o setor da CBDL é o setor de diagnóstico in vitro. Então, muitas vezes, esse setor ele não é ouvido, ele não é devidamente representado. Com isso, eu não quero dizer que a representação tem que ser feita dessa forma, né? Eu acho importante que encontre-se uma maneira de que o setor todo possa ser escutado, junto aos agentes que fazem política, que fazem leis, enfim, e lastimo, né, em que pese a importância de que possa haver, por parte da sociedade civil, uma representatividade junto ao governo, para que o setor possa ser escutado e as demandas possam ser analisadas, eu não digo atendidas, mas digo analisadas, que a lei saia dessa maneira como os colegas acabaram de refletir. Então, só para fechar a última linha, todas as empresas da CBDL, praticamente todas, têm um setor de compliance. Eu sei que mais à frente a gente vai comentar algo sobre isso. Então, para nós é muito arriscado coadunar com uma lei dessa, porque sempre você está incorrendo riscos legais importantes de ferir a imagem das empresas, né? 12h27, aqui no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala. A gente vai passar aqui para o próximo tema, falando da Covid-19, né, minha gente? Olha, há pelo menos 3 semanas, as novas subvariantes de Ômicron, BA.5 e BQ.1, erguem uma onda de casos de Covid-19 no Brasil, que deve se estender, na mais otimista das projeções, até o começo de 2023. É o mesmo período das festas de Natal, ou das festas de fim de ano, né, no qual Ômicron tomou conta do país no ano passado. E também a mesma época em que a variante alfa do coronavírus disputou espaço com a Gama, surgida em Manaus,
no final de 2020. O fato é que, olhando para o calendário, é natural perguntar se tudo não passa de coincidência ou se há algum motivo para isso. Fábio Arcuri, por que as variantes, então, do vírus da Covid surgem ou parecem surgir agora no final do ano? É, de fato, coincidência ou há algum motivo para tudo isso ocorrer? Seu microfone fechado, Fábio. Desculpe. Vamos lá. As variantes elas vão continuar ocorrendo enquanto o vírus estiver transitando. E não demorará muito, eu espero que não demore muito, para que a gente volte a uma situação, ou que a gente defina a situação de Covid como uma situação de endemia, né? O vírus ele vai continuar circulando. Obviamente que quanto maior a aglomeração, mais ele circula, e quanto mais ele circula, maior a possibilidade de variantes, né? E isso é assim, isso não vai mudar. O vírus é um parasita, ele precisa da célula e precisa do organismo para poder de organismos outros para poder se multiplicar. Então ele vai se adaptando. A sorte nossa é que, em princípio, à medida que o tempo passa, duas coisas estão acontecendo. A gente está mais protegido porque algumas pessoas que tiveram Covid sobreviveram e começaram a ter, e têm, portanto, resposta celular e humoral, que é de anticorpo, contra o vírus. As pessoas se vacinaram, as pessoas continuam se vacinando e as pessoas continuam se protegendo. Quer dizer, querendo ou não, um certo número de pessoas continuam usando máscara e outras medidas preventivas. Isso tudo faz com que a circulação diminua. Mas indo direto ao teu ponto, muito provavelmente o que acontece é que você tem o inverno europeu agora com acúmulo, que as pessoas ficam mais próximas e dentro de casa. Você teve o verão europeu lá e as pessoas aqui viajam para lá e de lá trazem o vírus e vão trazendo. Então, o número de infecções, ele já... Se a gente olhar, o número de infecções ele baixou muito, mas ele sempre esteve presente. Então, o que aconteceu é que agora, eu estava vendo aqui que nos últimos 14 dias, a variação de novos casos foi de superior a 120%. Isso porque as pessoas estavam descuidadas, não necessariamente vacinadas, e, portanto, a circulação do vírus e a proximidade das pessoas leva ao aumento desse caso. E aí faz com que a Anvisa, Ministério da Saúde, tomem as providências devidas para conter o aumento desproporcional dessa infecção, né? Então, eu não acho que é uma coincidência, mas eu acho que é simplesmente um fluxo mesmo, como aconteceu. Quer dizer, quando aconteceu na Europa, na Itália, que foram os primeiros casos, não demorou muito para o primeiro caso chegar aqui no Brasil. Eu não sei se vocês se lembram, um indivíduo, uma pessoa que estava na Itália, veio para o Brasil, um brasileiro que estava na Itália voltou ao Brasil, e aí, claro, começou a infecção de e aí não precisamos contar a história que aconteceu em 2020. Então, pode ser uma coincidência, mas está muito mais atrelado a número de pessoas, conjunto de pessoas, a possibilidade das pessoas estarem juntas no verão, lá na Europa, a gente viaja para lá, vem para cá, infecciona, vai indo, está infectado. Aí, quando chega agora no verão, estamos todos juntos, a gente começa a relaxar, está calor e tal, começa a aumentar o número de casos. Eu acho que, e de novo, não há surpresas. Máscara e vacinação. Então, vacinação. Agora, vamos combinar, né? O chamamento para vacinação não está ocorrendo. Tem gente que está pensando na quinta dose, que é o nosso caso, e tem gente que sequer saiu da primeira. A gente vive falando a respeito disso aqui. Aliás, quando a gente fala da quinta dose, é porque a gente está na quarta, que é a segunda dose de reforço daquelas duas primeiras, né? Eu brinco que o vírus e a doença ela não tem partido político, né? Então, independente da gente estar mudando de partido político, mudando de governo, o vírus ele continua na mesma tocada. Ele não votou, ele não se importa com nada disso. Então, a gente tem que insistir nos programas de vacinação. Eu espero que o novo governo tenha uma postura diferente no quesito vacinação, me refiro aqui exclusivamente no quesito vacinação, e que a gente
e que a gente possa amplificar e ampliar essa campanha de vacinação. Basta ver o exemplo assustador que foi com a polio. Eu sei que não é a pauta, mas só como exemplo, né? Quantos anos a gente não ouvia falar em polio e recentemente a gente começou a ouvir falar desses casos. Isso é reflexo de uma postura anti-vacina ou negacionista, chame como quiser. Então, eu espero que isso, para um país que tem um programa de vacinação fantástico, exemplo no mundo. Então, eu espero que isso acabe, ou pelo menos diminua bastante, e que as pessoas continuem se vacinando e, por favor, façam uso de máscara para que a gente volte a níveis mais aceitáveis de casos. Agora, pessoal, 7 minutos para 1 da tarde, eu vou aqui entrar com as perguntas da nossa audiência. Fábio, a Daniela Neves no Instagram pergunta, ela diz assim, hoje é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, e na sua opinião, por que o número de infectados pelo HIV voltou a crescer nos últimos anos? Bem breve, Fábio, para a gente ter aí a sequência das perguntas para os demais. Simplesmente pelo fato de que as pessoas deixaram de se cuidar. Né? O vírus é um vírus também, como o outro. Né? Bom, não são vírus similares, mas é um vírus. E ele continuou circulando, as pessoas se descuidaram e houve um aumento, eu estava até vendo isso ontem, um aumento significativo em várias regiões do Brasil. Né? E não adianta, é prevenção. No caso, claro, hoje os tratamentos e as políticas todas de tratamento que o governo tem, e de fato o Brasil, de novo, é outro exemplo nessa área, mas é muito melhor você não se contaminar. Portanto, é melhor seguir a cartilha de prevenção. No caso de AIDS, preservativos. Sim. Pessoal, nosso tempo esgotado, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, quinta-feira, gente do MPD que Fala, sempre parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. A gente volta a se falar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, aqui pela UOL TV e também pelas redes sociais. Tchau, abraço a todos.